Olha só, vamos falar do clássico, porque foi um baita de um jogo emocionante, um jogo em que o Atlético se superou, o Cruzeiro, quando acordou o negócio já estava feio. Como é que você analisa esse clássico de ontem, Nath? Romano, foi um jogo bem movimentado, um bom jogo, né? Assim, muitas expulsões, polêmica de arbitragem, mas de fato foi um Atlético que se superou, que foi superior ao Cruzeiro no jogo, que mereceu somar esses 3 pontos. E apesar do placar elástico em quase todo durante o jogo, né? Porque o Atlético abre o 2-0 e depois ainda faz um terceiro gol antes do Cruzeiro descontar de pênalti. Apesar desse placar elástico, de um ataque ontem que foi muito eficiente, eu acredito a vitória do Atlético muito ao seu sistema defensivo, que trabalhou muito bem na noite de ontem no Mineirão. Acho que o Atlético entendeu a importância do jogo, matematicamente falando, entendeu a grandeza do jogo na questão da rivalidade e da resposta que esses jogadores precisavam dar depois de dias muito tumultuados, né? Essa resposta veio com muita garra, com concentração, com um time mais ligado dentro do campo e com um sistema defensivo muito bem postado. O Atlético evitou cruzamentos do Cruzeiro dentro da área. O Atlético evitou que o Cruzeiro tramasse as suas jogadas ali próximo do gol do Everson, que foi algo que nós destacávamos, né? Que foi negativo no jogo contra o Flamengo. Um Atlético que sem a bola sofreu muito. Ontem não sofreu tanto que o Everson praticamente não trabalhou, né? Um jogo abaixo do Cruzeiro. Acho que do lado cruzeirense a gente esperava mais, né? Que o Cruzeiro conseguisse equilibrar mais o jogo, mas achei que foi uma vitória justa, merecida do Atlético, que contou muito, repito, com o brilho do seu sistema defensivo. E também ontem, alguns jogadores que a gente já vem esperando muito, vem cobrando muito, que se destacassem, que jogassem o futebol que a gente conhece, ontem estiveram numa noite memorável, né? Eu acho que principalmente o Renan Lodge ali na lateral esquerda, né, Romano? Ele comandou o time do Atlético ontem, ô Simões? Romano, acho que ele, o Maicon, né? O Maicon fez uma baita partida É difícil pegar alguém no Atlético que não tenha jogado bem. Até o Lianco que fez aquela bobagem no final, mas se a gente for pegar simplesmente a atuação dele, jogou muito bem. Foi um zagueiro extremamente seguro, né? Teve aquele lance com o Bruno Rodrigues, mas quando o clássico já estava decidido, já estava 3-0, claro, poderia ter sido mais fácil ainda para o Atlético, com a superioridade de 2 homens a mais. E o time do Cruzeiro ainda com Bruno Rodrigues machucado, né? Porque o Arthur Jorge trouxe depois na entrevista coletiva essa lesão do Bruno Rodrigues, né? Que terminou o jogo fazendo o número. Mas de toda forma, o Romano, acontece. Isso em alguns momentos acontece, né? Ontem foi o jogo de um time só. A estratégia do Barba anulou completa e totalmente o time do Cruzeiro. E o futebol, você joga se defendendo também. E para a gente poder ter a certeza disso, é só a gente recordar dos 2 últimos títulos mundiais da seleção brasileira. Em 1994, a seleção brasileira foi campeã do mundo, tendo uma estratégia defensiva, com 2 baitas zagueiros, talvez seja a maior dupla de zaga que eu vi na seleção brasileira, Aldair e Márcio Santos, e com 3 volantes e um meia que era quase um volante, o Zinho. Então era Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho, o meio de campo. Então é uma estratégia. E mesmo em 2002, quando a gente tinha 3 zagueiros e 2 volantes à frente desses 3 zagueiros, para dar liberdade aos alas, que eram espetaculares, Cafu e Roberto Carlos, e com um trio mágico na frente lá de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Não estou comparando jogadores, estou comparando estratégias e é uma maneira de você ganhar. Então ontem foi o jogo de um time só. Cabe ao Cruzeiro e até ao cruzeirense refletir, né? Pegar esse jogo e tentar transformar esse jogo numa grande lição para o restante da temporada e para o trabalho do Arthur Jorge, que também foi muito mal. Mas é isso. Então, parabéns ao Atlético e parabéns principalmente ao Barba, porque deu uma resposta. Ele pegou um time que entrou em campo sem ser o favorito, e o favoritismo todo era do Cruzeiro, porque jogava com a maioria da torcida, porque vivia o melhor momento, porque tem um time melhor. Isso aí, uma vitória, um 3-1 não muda, mas ontem foi jogo de um time só. O Atlético jogou,
O Atlético anulou o Cruzeiro, o Atlético conseguiu se aproveitar de todas as deficiências que o Cruzeiro tem, bagunçou a cabeça do treinador português, que fez um tanto de lambança durante o jogo, na tentativa de melhorar o desempenho do seu time, acabou foi desequilibrando a equipe, e o Atlético conquista aí 3 pontos fundamentais, e mais pra frente a gente vai falar de classificação. Mas o Cruzeiro precisa abrir o olho, tá? Fica numa situação extremamente complicada no Campeonato Brasileiro no que diz respeito à zona de rebaixamento. E eu vou deixar uma pergunta para os dois, depois, vocês vão responder depois do que eu vou chamar aqui. O Barba encontrou uma fórmula para o Atlético jogar? Vão pensando aí, tá? Vão pensando aí. Por quê? Porque nós vamos reviver a emoção dos gols do Clássico aqui na Itatiaia, na voz do dono do gol e do Poeta Azul. Ele domina pelo campo de defesa, vai lançar pro Bernard. O Bernard me parecia adiantado, recebeu na ponta esquerda, se manda, vai embora, o juizão deu condição. Ainda o Bernard trouxe pro dentro, meteu pro Lodge, o Lodge buscou a linha de fundo, vai cruzar na boca do gol, ele desvia, a bola vai entrando, Minda pra trás, batida, caixa! Domina a bola, contra-ataque do Galo, meteu pro Minda na ponta esquerda, Cacieira já é opção, ainda o Minda vai levar pra perna esquerda na grande área, opa! O time do Galo, ainda no primeiro tempo, Maicon tomando posição pra bola, caixa! É o segundo do Galo, Minda fez o primeiro. O Paraguai toca na bola, procura Renan Lodi, recolheu na ponta esquerda, vem o Atlético em busca do terceiro gol, bola perigosa, cabeçada, gol! Gol! É do Atlético Cacieira! Recebe na ponta esquerda, mete na grande área. Fabrício Bruno não chega. O Jonathan também não. Rodrigues na ponta esquerda, meteu na grande área. Everson vai pra defesa e o Flávio Rodrigues tá marcando pênalti. Pênalti do Alonso. Pra batida, partiu. Pé direito, bateu, é gol. E aí os gols, né? Revivemos os gols da vitória do Atlético por 3-1. Nath, deixei a seguinte pergunta antes desses gols, hein? Pra você, o Barba Domingues encontrou uma forma do Atlético jogar? Romano, eu não sei se necessariamente encontrou uma forma, não sei se essa questão dos 3 zagueiros foi uma estratégia específica para ontem ou se ele vai repetir em outro momento, né? Mas eu acho que há algumas coisas que funcionaram muito bem ontem que podem ser perpetuadas, né? Como, por exemplo, a questão de jogar com um centroavante e um homem de velocidade apenas, em vez de 3 atacantes, né? Acho que isso aí funciona muito bem. O Atlético tem desempenhado bem agora com o Cacieira, que está crescendo de produção. Ontem no Rádio Esportes eu falava, eu ia de Minda. Nós estávamos até, eu e o Ale Oliveira, numa discussão. O Ale Oliveira falou, não, eu ia de Dudu, é mais experiente, tem a questão da lei do ex, que é sempre um atrativo a mais, né? Aumenta, aguça ainda mais essa rivalidade. Eu falei, não, eu iria de Minda. Acho que ele entrou muito bem no jogo contra o Flamengo, merecia esse espaço, merecia essa titularidade. E ontem foi o grande nome do jogo, né? Assim, ele faz o gol, ele é protagonista no lance do pênalti
pênalti ali com o Kaique. Ele deu muito trabalho com as suas descidas, com o contra-ataque que o Atlético usou durante boa parte do jogo como uma arma. Então eu acho que ter esse jogador pelo lado do campo, junto com o Cassierra, é algo que tem funcionado, né? Esse meio-campo com mais gente, né? Esse meio-campo mais povoado, o Bernard ontem se aproximando mais dos atacantes, acho que também foi uma coisa que funcionou. Mas para além da questão coletiva e tática, à medida que esses jogadores eles crescem de produção, obviamente que o Barba também ganha mais repertório, né? Porque ontem o Maicon fez uma grande partida, a gente falava do Renan Lodge, que foi muito bem, os próprios zagueiros. Eu acho que o lance do Lianco é completamente desnecessário, acho que mais uma vez ele se comporta de maneira inadequada num jogo muito importante, ainda que o placar já tivesse definido, mas é bom vê-lo firme, jogando bem, né? Porque é mais uma segurança para o Barba, seja para jogar com uma dupla de zagueiros ou com um trio. Eu acho que o mais importante é o comportamento dentro do campo, de um time mais compacto, de um time mais fechado, de um time que bloqueia melhor a sua área, de volantes que ficam mais postados à frente dos zagueiros, justamente para evitar que o adversário fique tramando e tabelando e trocando passes dentro da sua área, que foi o que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Então o comportamento, a postura, ontem o Atlético errou quase nada, muito pouco de posicionamento, né? Você via os atletas cumprindo suas posições, tanto na marcação individual quanto na marcação por zona. Então acho que tudo isso tem que ser aproveitado da grande apresentação de ontem. Se daqui a algum jogo, em casa, contra um adversário mais fraco, ele tira um zagueiro, coloca um meio-campista a mais, ou se ele vai fazer a manutenção dos 3 zagueiros, acho que isso vai depender também muito de jogo para jogo. Mas eu prefiro esses 2 atacantes, com 2 volantes mais bem postados, com um homem de meio que se aproxima dos atacantes, mas que também volta para marcar, que foi mais ou menos o que a gente pôde acompanhar ontem. Um Atlético com uma postura muito diferente, né, Simões? Mas você acha que, de certa forma, o Barba encontrou ali uma forma do Atlético jogar? Ô, Romano, depende, né, de jogo para jogo, né? Porque ele encontrou uma estratégia que ele não tinha encontrado contra o Flamengo. E a gente pode colocar, por mais que o jogo tenha sido na Arena MRV, mas eu acho que é uma partida com uma característica muito parecida, embora o time do Flamengo seja muito melhor que o do Cruzeiro, mas de toda forma o Atlético enfrentando um adversário superior e tentou encarar. E se deu muito mal, né? Se deu muito mal, soube trabalhar em cima dessa experiência negativa, e é isso que eu disse no início, que o Cruzeiro saiba trabalhar em cima dessa experiência negativa, porque ontem foi jogo de um time só, de uma torcida só, então é isso. Tá? Aliás, uma coisa do clássico que é muito interessante, assim, a disposição, não é que faltou entrega ao time do Cruzeiro, né? Às vezes acontecem esses resultados, né? E foi um resultado muito impactante. Não é que faltou entrega ao time do Cruzeiro. O time até correu muito, mas correu sem saber para onde. Parecia cachorro correndo atrás do rabo, entendeu? Então, o que acontece, Romano, é que para determinados jogos ele encontrou. Eu acho que ele percebeu que você jogar de peito aberto contra um adversário que vive um momento melhor do que você, que tem um time melhor do que o seu, é meio que suicídio. E ele corrigiu, menos de uma semana depois, um erro que ele tinha cometido na Arena MRV contra o Flamengo, e todo mundo via isso. Que o Arrascaeta jogou livre, que o Jorginho jogou livre, e de repente ele corrigiu esse equívoco que ele cometeu no clássico contra o Flamengo, nesse clássico contra o Cruzeiro. E saiu vencedor diante de uma estratégia extremamente correta. E ele soube, inclusive, explorar as deficiências do Cruzeiro. E aí que entra a questão do Arthur Jorge, que foi facilitando as coisas, né? Ele foi desequilibrando o time do Cruzeiro. E você não consegue ter volume enchendo o time de atacante. Não é isso que vai te dar volume de jogo. Não é você jogar com Arroio, Vídia Real, Caio Jorge, Wanderson e Bruno Rodrigues. Isso não vai te dar. Isso não vai te fazer criar chances de gol. Pelo contrário. O que vai fazer você criar chances de gol é você ter articulação, você ter criação, você ter progressão. E o Cruzeiro não tinha isso e foi perdendo com o decorrer do jogo. Então, quer dizer, uma partida muito ruim de vários jogadores do Cruzeiro que vinham se destacando. Jonathan Jesus muito mal, Lucas Romero, que é uma raridade, muito, muito mal. Aí a gente não sabe também até que ponto vai o jogo ruim do jogador ou
a estratégia de jogo do time que compromete o desempenho individual o coletivo do jogador. atrapalhou, né? Isso, exatamente. Mas, de toda forma, foi isso. Então, que o Cruzeiro, que vai ter uma sequência muito difícil pela frente, quarta-feira mesmo ele tem uma decisão no Chile contra a Universidade Católica, possa refletir em cima dessa partida, pegar como lição para poder viver outro momento de crescimento na temporada. Porque era inegável que o Cruzeiro vivia um momento de crescimento com o Arthur Jorge e não é um resultado que vai mudar esse progresso, que vai mudar esse processo. Tá? Mas, de toda forma, ficou uma imagem ruim. Eu acho que ficou uma imagem muito ruim. Quase no nível daqueles 4-1 sofridos para o São Paulo lá no Morumbi, sendo que eu acho que até lá o time produziu mais do que ontem no Mineirão. Ontem a estratégia do Barba, ela meio que impediu o Cruzeiro de criar, né? Ela impediu o Cruzeiro de ter ali os seus jogadores principais prevalecendo. E eu concordo com você. Aí tirou o time da zona de conforto e ele não conseguiu fazer o que se esperava.